Quais os inimigos conhecidos do camarão no início dos trabalhos patológicos no Brasil? Eu gostaria de falar sobre esse assunto, porque esse assunto tem uma grande importância quando estamos buscando ajudar vocês a diminuir o prejuízo com as doenças, principalmente de natureza infecciosa ou não infecciosa, ao longo dos ciclos de produção em um ano. Então, conhecer os inimigos é uma jornada importante, mostrando que saúde do camarão não é sorte, é uma metodologia, e isso nós evoluímos ao longo desse tempo aqui no Brasil. E hoje, nessa aula do camarão, nós vamos apresentar para vocês essa abordagem de um trabalho que teve início em 98, no Labomar, no CDCAM, coordenado pela professora Cristina, até 2004. 2005 nós fizemos uma passagem para a UFRN, continuamos outro trabalho. Então nós vamos fazer um recorte nesse período do, da nossa atividade acadêmica, quando estávamos na equipe do CDCAM. Então lá nós tivemos o primeiro centro de diagnóstico de enfermidade de camarão no Brasil, formou grande parte da massa crítica aqui no Brasil, né? O início da formação profissional dos principais profissionais nessa área aqui no Brasil. E nós agradecemos muito pela oportunidade de ter passado aquele momento. É um grande parceiro dos nossos trabalhos acadêmicos, tá? Então, para você chegar a ter uma redução no prejuízo ao longo de um ano, com, principalmente lá dentro do viveiro com o camarão, entender sobre os inimigos que estão atacando seu camarão é de vital importância. Esse é um processo de segurança para de qualquer natureza, né? A gente vê hoje aí no mundo grandes países se enfrentando e um querendo conhecer mais sobre o inimigo para poder criar a melhor solução, né, estratégica deles para silenciar o seu inimigo. Então isso a gente vê no mundo, vê internamente no Brasil e a gente vê isso internamente no camarão. Só mudar a abordagem de atuação do problema e da solução. Mas entender sobre esses problemas é de vital importância para as nossas ações, tá? E nós iniciamos essa aula de hoje falando dos víbrios. Os víbrios são bactérias oportunistas, né? Bactérias secundárias, que têm o seu ambiente natural, o ambiente onde as grande parte das fazendas de camarão tiveram o início das suas atividades, né, no ambiente estuarino, ali perto do ambiente marinho. Então é um ambiente natural de diferentes tipos de espécies de víbrio. E hoje no mundo nós temos doenças causadas pelo víbrio, como EMS, né, também denominado de HPND, em que o víbrio parahemolítico ele está ali como um principal agente etiológico, né, o agente responsável por causar a doença. Então, os víbrios sempre foram um agente perigoso no Brasil, né? Ele ataca todos os estágios de vida, desde a larvicultura lá. E hoje a gente mudou muito a nossa metodologia de trabalho na larvicultura, né? E hoje o prejuízo é menor, mas sempre ele esteve ali atuando em nossa atividade. No início a gente verificava um grau leve dessas lesões, e isso foi reduzindo ali quando nós começamos de 99, 2000, até 2002, né? Nós começamos a ter um outro agente, que nós vamos falar lá na frente, um outro agente etiológico atacando as nossas fazendas. E isso fez com que ah, as questões secundárias oportunistas do víbrio aparecessem, tá? Então isso é uma preocupação de
de todos a carcinicultura mundial, não só no Brasil, né? Não ter esse inimigo é importante conhecer ele. Outro que é uma bactéria também, mas é uma bactéria já mais primitiva, uma alfa-proteobactéria, né? Similar a uma Rickettsia, e que nós tivemos ali no começo, no final da década de 90, muitos problemas com ela, no hepatopâncreas, que é o órgão-alvo dessa bactéria, e isso altera o seu processo de alimentação, né, com o alimento que você coloca para o camarão, porque os túbulos do hepatopâncreas vão estar lesionados. E isso acaba resultando em um fator de conversão alimentar elevado, resultando em aumento do seu custo de produção. Então, essa bactéria tem essa importância para a nossa atividade. Ela reduziu as ocorrências ali no final da década de 90, 99 para 2000, mas ainda está presente em algumas áreas onde a alta salinidade, a alta temperatura prevalece no final do ano, como, por exemplo, a região da divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte, Mossoró, Icapuí, região de Parnaíba. Então, em alguns momentos, essa doença retorna. Lá no final de 99, nós utilizamos uma estratégia, né, uma solução de utilizar o OTC, um antibacteriano, para poder controlar. Só que esse OTC ele era mais bacteriostático e não, a médio e longo prazo, o custo-benefício não ia ficar muito bom para a nossa carcinicultura. Então a gente resolveu adotar outras soluções, começar a construir outras soluções para lidar com esse problema. É por isso que é interessante, como eu falei, né? Nessa jornada, entender o problema, o que está aparecendo e construir as soluções com os diferentes fornecedores que tem em nossa cadeia produtiva. Assim a gente tem um melhor custo-benefício para todos, né? Bom, em seguida nós vamos comentar de duas viroses que tiveram pouca atuação patológica, né, epidemiológica, melhor dizendo, em nossa carcinicultura, né? Dois vírus, o HPV e o BP, né? Vamos utilizar a mesma apresentação aqui. O HPV é um parvovírus, DNA. Os dois atingem o hepatopâncreas, só que o HPV ele apresenta os núcleos hipertrofiados nesse formato aqui redondinho, né? E às vezes tem essa parte marginal. E o HPV e o BP, né, que é similar à questão epidemiológica, né, de baixo grau de prejuízo, apresenta um formato de pirâmide. Então, esses dois tiveram prejuízo na nossa atividade nas laviculturas, principalmente na Bahia, atingiu o hepatopâncreas, mas ao longo da nossa história, nem nessa fase aí de 98 para 2004 e depois também os prejuízos com essas duas viroses foram praticamente inexistentes, né? A gente praticamente não gastou energia ali buscando solução para elas. Depois nós vamos falar de duas viroses que têm um impacto mediano em nossa atividade. A primeira é o IHHNV. O IHHNV é um vírus de DNA da família Parvoviridae, causa no setor produtivo, além de deformidade no rosto, antena enrugada, deformidade do animal, é uma classe de tamanho muito diversa, né? Muito diferentes estratos de tamanho. Isso tem camarão pequeno, nanico, que não consegue crescer, por mais que você tenha uma ação tecnológica de nutrição, de manejo de água, não cresce. Isso dificulta muito o trabalho do setor produtivo nos viveiros e acaba causando esse prejuízo na taxa de crescimento do animal, nessa diferentes classes de tamanho que interferem no preço de comercialização do camarão. Então, é um vírus que tem uma transmissão vertical como uma principal rota de entrada nas
em nossas fazendas e que precisa do trabalho, a solução em conjunto com as larviculturas. Então, daí, ó, a gente tem que entender o problema e tem que trabalhar em conjunto com os demais elos da cadeia produtiva para encontrar as melhores soluções. E o pessoal da larvicultura colabora nesse momento em tentar diminuir a presença desse vírus em nossa atividade, né? Mas sempre a gente precisa acompanhar, né? Ele teve um crescimento ali no final da década de 90, depois, provavelmente com a entrada do outro vírus, ele teve uma redução aqui, mas ele sempre está presente em nossa atividade. Um vírus que nem sempre está presente, mas que teve um momento importante em nossa atividade é o vírus da taura. Um vírus que surgiu lá no Equador, que nós importamos esse vírus. Daí essa questão de importar o camarão, a gente acaba importando esse tipo de problema também. Então, o Banamei foi importante para a nossa atividade, mas esse foi o primeiro vírus que nós importamos ali com mais força, né? Com mais força de impacto econômico em nosso setor produtivo. Então, a gente precisa sempre estar com esse cuidado também desses inimigos externos que podem chegar em nossa atividade, como é o caso da taura, né? Então, ela é um vírus de RNA, família Picornaviridae, tem essa característica externa bem marcante aqui, mas não é específico, porque, por exemplo, uma vibriose também pode apresentar, como nós mostramos na foto. Algumas lesões causadas, por exemplo, com siri, né, pode causar essa melanização, mas é muito marcante. E na histopatologia, nós verificamos lesões no tecido epitelial, que fica abaixo desse tecido aqui externo, né, da cutícula do animal. É uma desorganização nesse tecido, a presença de núcleos picnóticos. Então, essas alterações nesse tecido acaba resultando nessas lesões que são visíveis a olho nu, tá? Mas não são específicos para essa doença, mas são bem característicos dela, né? Nós tivemos ali, como eu falei, né, no final da década de 90, um prejuízo grande no Rio Grande do Norte, no Ceará. Depois, né, de 2001 para 2002, encontramos alguns casos, mas foi reduzindo e hoje praticamente não se identifica essa virose aqui no Brasil. A gente não tem muitos registros dela. Diferente do IHNV, que tem prejuízo econômico médio, mas que sempre está presente e sempre a gente precisa estar atento em nossa atividade. Então, estar atento a essas virose, essas lesões infecciosas, não infecciosas, né? Porque pode a questão ambiental, nutricional, genética. Então, esse é um passo importante para que a gente possa ajudar vocês a ter uma despesca, né? A gente passar ali um ano mais tranquilo, sem perder para as doenças na produção de camarão. Então, entender quais são os agentes etiológicos, quais são os inimigos, de que forma eles estão se modificando, se estão aparecendo inimigos novos, que tipo de situação está apresentando um determinado viveiro, né? O viveiro do seu Zé, que é diferente do viveiro do seu João, que é da fazenda lá da Dona Maria. Então, cada um tem um sistema de produção diferente e que algumas vezes os agentes agressores também são diferentes. Então, é necessário que a gente tenha atenção com isso. Assim, por isso que a gente sempre retoma, né, essa comunicação de dizer que o camarão, a saúde dele não é um trabalho de sorte, assim como qualquer ser vivo, né? É uma metodologia, depende de estudo, de conhecimento, de interação com você aí, no seu caso, que está na fazenda de camarão. Agora vamos falar, no final desse período, nós tivemos duas viroses importantes, né? A primeira ali no começo dos anos 2000, quando a gente já estava começando a se estruturar de conhecimento em nosso laboratório, né? A gente estava terminando
pessoalmente o doutorado nessa área, e apareceu os animais ali morto-vivo, lá da região da Parnaíba, com essa característica aqui, ó, que vocês estão visualizando. Parece que o camarão está cozido aqui no final da cauda. Esse camarão estava vivo lá no viveiro e depois nós voltamos a falar mais dessa história, mas o fato é que o início dessa atividade foi muito desafiante para nós, como patologista também, né? E entender essas questões epidemiológicas, né? O que era possível fazer, principalmente para solucionar esses casos junto com o setor produtivo. Nós fizemos um trabalho junto com a associação da BCC em 2013, localizamos 113 casos entre Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte. Isso foi diminuindo nos anos seguintes, tá? Causava necrose no músculo, é o principal tecido-alvo desse vírus, é o músculo do camarão, tá? E zootecnicamente, principalmente no início, quando o camarão ali estava para ser despescado com 10, 11, 12 gramas, e essas lesões começavam a aparecer com camarão com 7, 8, 9 gramas, o produtor ia levando até o final de uma maneira crônica esse ciclo de produção. Mas o fato é que a sobrevivência ia diminuindo dia a dia, morrendo camarão, e o fator de conversão alimentar, no final, estourava. Então, o custo de produção era muito elevado. Aí nós tivemos outros problemas ali, até de mercado, de preço, que complicaram mais a entrada dessa doença em nosso setor produtivo. Então, depois nós contamos mais histórias sobre ela em nossa atividade, tá? Que é só um resumo desse corte. No final desse período, quando já estávamos terminando essa etapa de trabalho no Labomar, no CDCAM, como principal eh, membro da equipe, junto com a professora Cristina, nós tivemos a detecção desse vírus, o White Spot, né, que causa mancha branca, em Santa Catarina, ali em dezembro, no Natal de 2004. Foi um desafio grande para a carcinicultura de Santa Catarina, e até hoje eles têm esse desafio no setor produtivo lá. Então, até hoje eles sofrem muito impacto com a mancha branca. Não é uma doença muito simples para ele. Aqui no Nordeste nós já tivemos, após esse período, outras situações de alívio, depois ela retoma, e isso é um comentário para outro vídeo, né? Mas o fato é que nesse mesmo período ali próximo, né, 2005, nós detectamos o vírus presente em uma fazenda na região de Aracati, no Ceará, mas conforme o trabalho que a gente fazia, né, a solução desse problema não precisava ser construída em emergência naquele momento. A gente poderia ter quase que 10 anos ali de construção da solução, que foi o que aconteceu, né? 10 anos depois, ele volta e atinge a nossa atividade com força, tá? Então, o registro serve como um retrato da época das atividades que fizemos no início do acompanhamento da saúde do camarão no Brasil, até para a gente começar a construir as soluções ontem, né, que não são suficientes para as soluções de hoje. Hoje nós temos mais soluções biotecnológicas, mais soluções tradicionais, mais conhecimento dentro da atividade, mas é de grande importância essa etapa em nossa carcinicultura. Entender quais são os nossos inimigos, de natureza infecciosa ou não infecciosa, para construir as melhores estratégias de solução. E assim poder ter um, um ano, pelo menos, ali de tranquilidade para o produtor. A gente poder ter, ao longo do ciclo de produção, sem muitos problemas. Tá? Então, a gente precisa ter essa atividade de conhecimento
dos nossos inimigos, tá? Então a aula de hoje tinha esse recorte da aula do camarão, né? Esse recorte histórico de 98 até 2004. O que é que aconteceu em nossa cassinicultura, que era uma outra cassinicultura, praticamente no litoral, com poucos produtores, grande parte, médio e grande produtores. Então, hoje a nossa realidade é diferente. Quase que 10 vezes mais produtores, cerca de 80% micro e pequenos produtores, um outro nível de conhecimento, cassinicultura no continente, em vários estados. Então, o desafio nesse aspecto aqui é maior, tá bom? Mas a mensagem de hoje era essa: mostrar esse recorte no tempo dos trabalhos que fizemos. Até a próxima. Muito obrigado.